Graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos. Esse é o canal Proposicrais e esse é o Explanamente número 5. Hoje nós vamos aprender sobre o sacerdócio eterno de Cristo e quem foi Melquisedeque. Nosso texto está em Hebreus 7, do versículo 1 até o versículo 10, e diz assim: Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive, e por assim dizer também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Nesse texto é revelado algumas coisas muito interessantes pra gente. Primeiramente, que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo e também era rei de uma cidade chamada Salém. Logo no versículo 2 é mencionado que Abraão separou o dízimo para Melquisedeque. E logo em seguida é dito que primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Para nós entendermos isso, temos que entender que o nome de Melquisedeque é derivado de algumas palavras do hebraico. Eu não sou professor de hebraico, mas estudando acabei descobrindo um pouco sobre o significado dessas palavras. E dentro dele há duas palavras no hebraico, que é Melech e Tzadek, que significa rei de justiça. Melquisedeque, por sua vez, era rei em uma cidade chamada Salém, que vem de Shalom, paz. No versículo 3, ele cita que Melquisedeque não tinha nem pai, nem mãe, nem genealogia. Então, o autor de Hebreus diz que Melquisedeque, por conta disso, por conta da palavra não ter registrado nem o início dos seus dias, nem o final deles, permanece sacerdote perpetuamente, visto que não é registrada a sua morte. Logo em seguida, o autor de Hebreus ressalta a superioridade do sacerdócio de Melquisedeque sobre Abraão, visto que Abraão paga o dízimo a Melquisedeque e é abençoado por ele. E como nós sabemos, a descendência de Abraão dá origem à tribo de Levi, que no Antigo Testamento era a tribo do sacerdócio, a tribo responsável por cuidar daquilo que era sagrado nos tempos da lei. Então, compreendemos que Melquisedeque tinha um sacerdócio superior ao sacerdócio de Levi, pois Levi naquele momento estava nas costas de Abraão, pois seria seu descendente. Lendo toda a passagem, não parando apenas no versículo 10, compreendemos então que Melquisedeque na realidade era um tipo de Cristo. E por que o autor de Hebreus falava assim com os crentes daquela igreja? Talvez, naquele momento, estava sendo enfrentado naquela igreja um problema de apostasia, ou alguns crentes poderiam estar sendo tentados a voltarem, a regressarem à sua religião anterior, que era o judaísmo. No capítulo 6, o autor de Hebreus é bastante exortativo com eles com relação a isso, dizendo palavras duras para que eles não voltassem atrás no caminho que já haviam percorrido e escolhido para si. Pelo menos é o que professavam. Na realidade, o que ele está querendo dizer é: veja, aí na Bíblia de vocês, Deus falou sobre o sacerdócio de alguém que era superior ao sacerdócio de Abraão. Entendemos então que Melquisedeque era um tipo de Cristo. Ele simbolizava Cristo. Apesar de ser um homem mortal que viveu em seu tempo, talvez um gentil, é possível que Melquisedeque apenas tenha crido em Deus. E através de sua
sua fé, se tornou sacerdote ali na cidade de Salém, onde era rei. E o que podemos tirar de lição disso? Talvez, nos dias de hoje, você tenha dúvidas quando vai se achegar a Deus, às vezes se sinta inseguro. Mas quero dizer que o Cristo a qual Melquisedeque simbolizava no passado já veio e ele entregou sua vida por nós. Então sinta-se em paz quando se achegar a Deus. Nós não precisamos de mediadores. Se aproxime de Deus com fé em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos.